Então, um, um dos tópicos de ementa da programação linear é dualidade. Tá? Então, o que, que é a dualidade? A dualidade, né, é uma forma de analisar, né, um problema de programação linear sobre outra perspectiva. Quando a gente está falando de dualidade, na realidade a gente está reinterpretando o mesmo problema. Tá? Então, na pesquisa, nos problemas de programação linear, nesses problemas que nós estamos vendo, todo problema tem um dual. Então, a gente chama o problema original de primal e a contraparte dele de dual. E, de certa forma, de uma maneira assim, bem simplificada, né, quando nós pegamos lá o problema mais simples, né, que a gente viu ali, que é o problema, né, ali que eu apresentei para você do Lego mais simplex, né, é, ele, no Lego mais simplex, a gente tinha o quê? Um problema de mix de produção, onde o objetivo era maximizar o lucro. No problema dual, utilizando a mesma situação, nós interpretamos como um problema de minimizar os custos que nós devemos pagar em cada peça, né, que vai compor, por exemplo, lá, né, as matérias-primas, né, da nossa matriz tecnológica. Bom, então, eu apresentei, né, nós temos ali, na realidade, esse problema, nessa avaliação corrente 3, dois problemas, né, em que o primeiro problema 01 eu solicito para ser resolvido pelos Wikimedia e o problema 2 para ser resolvido, né, pelo Excel. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz, tá? Então, até aqui, né, o primeiro problema, né? Nós temos lá uma oficina mecânica, deseja alocar o tempo ocioso disponível em suas máquinas para a produção de 3 produtos. A tabela abaixo dá as informações sobre necessidades de máquinas, né, para produzir uma unidade de cada produto, assim como a disponibilidade das máquinas, o lucro dos produtos e a demanda existente no mercado. Então, né, nós temos aqui, né, a nossa, podemos dizer, né, para produzir o A, nós temos aqui esses requisitos e o produzir os B, esses requisitos, e o produzir o C, esses requisitos e, né, de certa forma, aqui nós temos, né, digamos, as limitações, né, os recursos disponíveis em tempo, né, de produto A, produto B, produto C. Muito bem, tá? Então eu peço aqui justamente, primeiro, né, elabore o modelo e solucione o problema primal pelo Wikimedia, né? Capture a imagem do primeiro e do último tablô e cole na aba P01 primal no local indicado. Eu deixei uma matriz para vocês fazerem isso, né? E também apresente o problema dual e solucione pelos Wikimedia, também fazendo o mesmo procedimento, tá? Então, vamos dar uma olhada lá na planilha que eu deixei para vocês, tá? É essa daí, né? Tá aqui, ó, tá? Eu modelei o problema. Esse problema aqui, né, onde nós temos aqui esses tempos disponíveis e essas demandas máximas, ele está expresso na forma do, da forma canônica, de, neste modelo que eu estou apresentando aqui, ó, tá? Então, a definição das variáveis seria o quê? Justamente a quantidade do produto P1, a quantidade do produto P2, a quantidade do produto P3, a função objetivo, né, que está ligada ali, né, o lucro e a quantidade de quanto você vai produzir de um, o lucro obtido pelo produto 2 e o lucro obtido pelo P3. E aí, as quantidades de horas de torno, fresa e furadeira e a demanda máxima que a gente tem, né, de cada uma, né, né, do demanda A, B e C, né, o produto 1, 2 e 3, tá? Aqui, na realidade,
ABC, aqui seria o mais correto aqui, né? Então, seria demanda do produto A, demanda do produto B e demanda do produto C. Corrigindo aqui, tá? Ótimo. Bom, para solucionar o problema do Zwig Media, eu vou pegar aqui, ó, gente. Vou pegar isso aqui, tá? E vou lá entrar aqui no nosso Zwig Media, né? Deixa eu dar aqui. Então, vocês entrem ali no Zwig Media, né? Tá aqui, ele tem lá é melhor pegar essa versão 2.0. O link está lá na página do nosso Moodle. Eu copiei aqui parte do nosso modelo, né? Que é isso daí, né? Ó. A função objetivo é essa e as restrições são as de baixo. Para que nós tenhamos, né? Para que a nossa não tenhamos problemas, né? Com, com, com a escrita, né? Com a formatação e com a escrita dos nossos da nossa do Zwig Media, né? Então, porque o Zwig Media ele tem ali, né, um padrão aqui que ele diz, né? Aqui, ó, o padrão aceitável é isso, maximize P subject to, né? Então, essa é a semântica, né, que é exigida, né, no coisa. Então, por exemplo, ele não vai entender esse coisa aqui chamado restrições, né? Então, aqui nós vamos colocar maximize isso e vamos colocar lá o subject to, ok? Tá aqui, maximize Z, tá? Então, dessa forma, nós estamos escrevendo como se estivesse escrevendo as linhas de programação, tá? Né? Ortograficamente correta e também, né, na forma correta, né? Tá aqui. Então, como é que a gente vai resolver? Nós vamos resolver aqui os tablôs e soluções intermediárias, tá? Vou mostrar aqui os tablôs e soluções intermediárias. Vamos resolver aqui, ó. Tá aqui, vai resolver. Pronto. Então, ele apresentou aqui, né? No nosso caso aqui, ele apresenta, né, 4 tablôs. E aí eu peço para copiar, né, o primeiro tablô e o último tablô. Como é que a gente pode fazer isso? Então, eu vou dar aqui uma orientação, né? Eu vou simplesmente dar um Ctrl P aqui, ó, tá? E vou salvar aqui, né, como PDF. Tá certo? Tá aqui porque na realidade ele vai criar, né, o que o nosso, então, salvar como PDF. Eu vou chamar simplex P0, né? Tô colocando aqui, né, P01, né? O nosso problema é esse aqui, é o P01, né, gente? Então, vou botar aqui na área de trabalho, certo? E vou abrir ali o nosso problema P01 que nós salvamos. Tá? Então, tá aqui a nossa solução, tá? Tá vendo aqui? E aí, como é que eu copio? Né? Como é que eu copio? Bom, eu vou aqui utilizar, nesse caso, né, desse meu programa leitor de PDF, né, tem vários. Esse daqui é o Fox Reader, que é utilizado lá no campus também. Né? Mas muitos deles têm essa possibilidade de tirar um instantâneo ou copiar uma figura. Então, eu vou pegar aqui um instantâneo, né, da tabela 1 aqui, ó. Certo? Pique. Copiei a área selecionada. Eu vou lá no nosso problema agora e vou colar. Tá? E vou ajustar um tamanho, né, que seja, né, administrável para o nosso problema. Tá bom assim, né?
tá conseguindo enxergar, né, gente? Né? E você Sim, só uma perguntinha. Hum. Esse programinha ali que o senhor usou, eu acho que falhou bem no início. É no Excel ou tem que baixar? Não, esse daí não é do Excel, esse daí é o Zwig Media, que eu vou, então, mais uma vez aqui apresentar para vocês, onde é que ele está aqui, ó. Vamos lá no, Ah, tá. aqui, ó. É, nessa parte É, falhou o áudio, eu não estava ouvindo. Ctrl F, Zwig. Não, opa. Ele tem aqui, eu deixei o endereço dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Zwig, ele tem um gráfico, a solução para soluções gráficas, e essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Lá na aula 7 eu apresentei eles, tá? Tá, Tá aqui, ó. perfeito. É só você entrar, na realidade é uma calculadora online, Entendi. tá? É uma calculadora online, mas como uma calculadora, ele tem que ser escrito, né, dentro de regras, né? Como se fosse regras nossa do como qualquer regras de linguagem de programação, né? Que tem regras tanto ortográficas como semântica. Então, se você colocar maximizar, ele não vai entender, entendeu? Ele vai falar o seguinte: não, isso aqui não é da minha linguagem, tem que ser maximize, né? Da mesma Entendi. forma que o subject to, ele tem que estar na mesma linha, aí já é uma função, né, a questão, né, também semântica, né, na mesma linha do maximizar, né? Como tá aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo que eu coloquei aqui, ó? Tem que estar assim. Aí eu copiei, né? Aquela história de eu copiei aqui a imagem, né? Do nosso primeiro problema, tá? Do nosso primeiro tablô, perdão. E vou agora colar o nosso último tablô. Por que eu estou colando o primeiro e último tablô? Podia somente colar o primeiro e o último tablô, né, somente o último tablô, mas estou colocando o primeiro e o último tablô para, né, justamente para a gente fazer algumas discussões. Então, eu colei essa imagem, né, e vou agora lá de novo na minha planilha e vou colar aqui. Ctrl V, certo? Muito bom. Então, tá aqui. Todo mundo dormiu pouco essa noite, né? Que é uma barulheira com queima de fogos aí, eu não sei porquê. Tá aqui, só para... Pronto. Então, tá aí. Então, o tablô inicial e o tablô de solução. Ótimo. Agora nós iremos fazer a análise econômica do problema primal. E eu já deixei aqui, lá no nosso problema, tá? O que vai ser analisado, tá? Então, nós temos, né, duas análises. Nós fazemos a análise do custo reduzido e a análise, né, do preço sombra primal. O que é o conceito custo reduzido? O custo reduzido, né, é a quantidade que o coeficiente da função objetiva de uma variável original deve melhorar antes de se tornar uma variável básica. No nosso problema, nós temos estas variáveis básicas aqui, ó, x1, x2, x3. E onde é que nós analisamos o custo reduzido? É lá na última tabela. Na última tabela, né, embaixo aqui, né, nessa última linha, né, no espaço das variáveis de decisão. Como eu falei, né, nós temos essas variáveis aqui, decisão, x1, x2, x3, no último tablô, x1, x2, x3, e vamos ver os custos reduzidos. Então, quais são os custos reduzidos que nós temos, né, neste problema, gente? Os custos reduzidos são esse, ó.
0, 0 e 0. Então, os custos reduzidos, né, justamente a gente vai colocar, né, isso daí, ó, os custos reduzidos, estou pegando aqui da solução, tá? Vamos colocar ali, ó. Os custos reduzidos são nulos, ou seja, precisam melhorar 0 para entrar na base. Então, eu aqui, só para destacar, eu vou colocar aqui, né, sublinhado na explicação. É isso aí, ó. A explicação é essa. Os custos reduzidos, né, de todas as variáveis, né, os custos reduzidos, né, de, se quiser, x1, x2 e x3, são nulos. Perfeito? Bom, a outra análise que nós iremos fazer é do preço sombra primal. Okay? Nesse caso, ele mostra quanto a função objetivo varia se aumentarmos uma unidade no lado direito da equação. E onde é que nós iremos verificar isso? Bom, se no caso do custo reduzido, nós, né, o custo reduzido aqui, eu vou, então, colocar aqui, né, até para deixar sinalizado onde a gente acha, para não ter problema. Inserir formas, ok? Tá aqui, ó. Eu vou agora aqui, preenchimento da forma, sem preenchimento. Vou colocar aqui, contorno da forma vermelho para destacar. Tá bom, aqui. Então, eu vou botar aqui e vou botar aqui, ó, uma caixinha de diálogo, colocar aqui, ó, custos reduzidos, né? Então, os custos reduzidos nós iremos procurar, né, aqui, né, nestas caixinhas. Vou pegar aqui. Laranjinha tá bom assim. Inserir. Onde é que tá? Formas, figura. Então tá aí, ó. Onde nós procuramos custos reduzidos, né? Tá vendo aqui, ó, x1, x2, x3? Na última linha aqui. E aonde nós buscamos, né, os nossos preços sombras. É justo, aí no nosso caso seria, né, na linha de baixo aqui, né? Eu vou buscar agora os preços sombras, né, onde seriam, né, nas variáveis de folga ou de excesso. Nesse caso aqui é do S1, que seria referente ao torno, do S2 referente à fresa, do S3 referente à furadeira, do S4 referente à demanda A, do S5 referente à demanda B e do S6 referente à demanda C. Tá? Essas variáveis de folga e excesso são aquelas variáveis que são colocadas no problema para passar da forma canônica para a forma padrão. Então, eu vou aqui também, né, só para sinalizar, para deixar mais claro para vocês, né, onde encontrar as tais, né, os tais, vou botar aqui, preenchimento da forma sem preenchimento, vou colocar só, pode ser
Tá, contorno da forma, vou colocar um azul bem forte para destacar. E aí, também colocar uma caixa de texto, né? Caixinha de texto aqui, que eu vou chamar de preços sombra. Vamos botar aqui laranjinha. Então tá aí, né, os preços sombras. E aí eu já, enquanto eu estou desenhando aqui, vocês estão enxergando aí, eu quero saber quais são os preços sombras, né? E eles se referem a quais restrições, gente? As restrições é aquele parte ali da torno, fresa, furadeira? Exatamente, é isso. Ó, o S1 se refere ao torno, o S2 se refere à fresa, o S3 se refere à furadeira, o S4 se refere à demanda A. Então, justamente, né, eu vou agora só colocando aqui, deixa eu só, né? Então, né, os nossos preços sombras, tá? É esse daqui, ó, né? Tá? Então, o S3, né, os preços sombras se referem, né? Aqui, ó, mostra quanto a função objetiva varia se aumentarmos uma unidade. Deixa eu botar aqui para ficar melhorzinho. Aqui, ó. Então, se a gente aumentar, por exemplo, uma unidade da furadeira, né, na realidade, 1 hora a mais de furadeira, a nossa função objetivo, o lucro da nossa empresa aumenta de 3. Se nós aumentarmos a possibilidade de da demanda do produto A de 1 unidade, o nosso lucro aumenta de 14. E se nós aumentarmos, né, também aqui do produto C, né, a demanda, a possibilidade de aumentar, né, aumentar a nossa demanda, por exemplo, em vez de ser 20, passar a ser 21, o nosso lucro, né, que é 1.640, aumenta de 9 unidades, passaria a ser 1.649. Compreenderam, gente? Então, essa de certa forma, é análise de sensibilidade e análise econômica que nós fazemos, né, utilizando, tá, justamente, né, o uso Wikimedia pelo Simplex e analisando o último tablô, né, pelos custos reduzidos e preço sombra. Então, agora, né, nós iremos passar para o nosso problema, no nosso caso aqui, no problema dual, né? Então, tá aqui. Então, eu já deixei expresso o problema, né? O problema primal, vocês teriam que representar, né? Lembrando o seguinte, o que é o problema? Como é que a gente passa do problema primal para o dual? Na aula que eu deixei gravado aqui no YouTube, tem lá, né, a forma de fazer, né? Então, basicamente, é bem simples o problema, né? O problema de passar do dual para o primal, o que é função objetivo, os parâmetros da função objetivo, passam a ser restrições. As restrições passam a ser parâmetros da função objetivo. E a nossa matriz tecnológica, ela é transposta. É isso, tá? E o problema, quando é maximizar, passa a ser minimizar. Tá bom? Então, no nosso caso aqui, né, se a gente fosse ver aqui, por exemplo, né, como é que nós né, passaríamos para o nosso dual?
a gente colocaria aqui, ó, y1, y2, y3, y4, y5 e y6. Então, o nosso problema seria minimizar 400 y1, mais 500 y2, mais 300 y3, mais 40 y4, mais 50 y5, mais 20 y6. Aí sujeito, tá certo? As restrições. No nosso caso, né, como é minimizar, seria aqui maior ou igual, esses parâmetros aqui, né, 5y1 mais 8y2 mais 2y3 mais y4 mais y5 mais y6, né? Não, mais, no caso aqui, mais y1, né? Mais y1 teria que ser, né, no nosso caso, né, maior ou igual a 20. Aí nós teríamos 3y2 mais 4y2 mais 5y2 mais y2, né, teria que ser maior que 15 e assim sucessivamente. E aí, né, representando o nosso problema, tá aí, ó, tá? Eu já de certa forma, peguei aqui e na nossa planilha eu já modelei o problema dual. Tá? Então, o problema dual, ele teria, né, definição das variáveis, teriam, né, essas variáveis aí, tá? Com essa função objetivo e essas restrições. Então, vamos lá também, no nosso caso, solucionar utilizando o Zwig-Media. Então, eu copiei aqui, né? Marquei, copiei, né? A nossa função objetivo e restrições. Eu vou lá, de novo. Deixa eu colocar aqui. De novo, no Zwig-Media. E vou colocar aqui, certo? Ctrl V. Aí, em vez de minimizar, é minimize, certo? Minimize. Subject to. Não pode ter essas coisas aqui, sujeito a restrições, não sei o que, coisa e tal. Isso aqui também tem que, né? A gente tem que apagar, porque eu deixei, tá? Então, deixar desse jeito aqui. Certo? Tá aí. Bom, no nosso caso, vamos pedir para mostrar todos os tablôs, né? E aqui nós iremos resolver. Resolvemos o problema. Olha ali, e gerou esses tablôs, tu vimos que é a mesma solução, né? Aqui, de 1640. E agora, como é que a gente faz? Bom, eu pedi a imagem do primeiro tablô e a imagem do último tablô. Eu também vou aqui pegar agora aqui um Ctrl P, que é mandar imprimir esta página, né? Imprimir esta página aqui, dá o Ctrl P, e vou salvar como PDF. Eu vou pegar aqui, P01, no caso aqui é dual, certo? Salvei na área de trabalho. Ótimo. Então, deixa eu pegar aqui. E vou abrir. Ele está aqui, né? É esse. Pronto. O nosso problema é que eu imprimi a página. Tomarei aqui agora as imagens do primeiro tablô, que expressa o modelo. Ok. E vou colar na minha avaliação aqui. Ctrl V. Diminuir aqui o tamanho para poder caber as duas aqui. Pronto. E vou agora pegar o último tablô, que é o tablô número 6.
Ctrl V. Bem, eu devo lembrar os senhores e as senhoras que, na realidade, é o mesmo problema. Né? É o mesmo, eu estou tratando do mesmo problema, o P01 é o mesmo problema. Um sendo solucionado com a perspectiva do primal e agora com a perspectiva do dual. E aí a pergunta que eu faço para as senhoras, então, o que eu chamei as variáveis de decisão lá de x1, x2, x3. Aqui as nossas variáveis é y1, y2, y3, y4, y5 e y6. Eu pergunto para vocês, quais são os custos reduzidos? Silêncio sepulcral. Quais são os custos reduzidos? E onde é que eu encontro os custos reduzidos? Gente, está aqui, ó. Os custos reduzidos, eles estão aqui, certo? Na última linha, tá? E referentes a quais? Às variáveis de decisão. Custos reduzidos, o que deixar sem preenchimento. Vamos ver. Linha. É isso aí. Vamos ver. Preenchimento, estilo. Então tá aqui. Eita. Vamos ver preenchimento, estilo, formatar forma. Linha. Eu quero a cor vermelha. Um pouquinho mais larga. Ok, tá aí, né? Então tá aqui. Então, é aqui, né? Então, na realidade, tá? Os nossos custos reduzidos são quais, gente? Tá aqui, ó, Y1, 4, Y2, 52, Y5, 18, tá? Então, o que significa isso, né? Significa que, né, os custos reduzidos são significa que, né, o Y1, né, a gente está vendo aqui, ó, Y4, Y5, Y6. Y1, Y2, Y5. Ou seja, essas variáveis aqui, ó, Y1, Y2 e Y5, não pertencem à base. Né? Então, né, elas não pertencendo à base, justamente, né, elas, para pertencer à base, né, elas devem melhorar, no caso Y4, no caso Y2, 52, no caso Y5, 18. Tá? Então, vou marcar aqui, né, para deixar sublinhado, certo? E, parará, quais são, né, os nossos preços sombras. Aqui dual, né? Quais são os preços sombras? Corrigi aqui, tá, gente? Estava errado aqui. Os preços sombras, eu encontrarei... Né? Seria a última coluna, professor? Exatamente. Aqui, ó, a última linha...
A última linha dessas variáveis aqui, ó. Tá? A última linha dessas variáveis aqui. Tá? Então, tá aqui, ó. No caso, o S1 diz respeito, né, do produto A, do produto B e do produto C. Ou seja, se aumentarmos uma unidade do produto A, vai aumentar em quanto o nosso lucro, gente? 40. Se aumentarmos uma unidade do produto B, vai ser 32. E do produto C, 20. Correto? Então, a resposta que vocês têm que colocar é justamente essa. Tá? Aqui eu estou copiando do problema que já está com a resposta pronta para vocês. Então, está aqui. Deixar bem sublinhado. Está aqui da onde eu tirei, né? O 40 eu tirei daqui, o 32 eu tirei daqui e o 20 eu tirei daqui. Conseguiram enxergar? Então tá, né? Resolvemos o nosso problema P01 e fizemos uma análise econômica, né? O que é interessante notar, logicamente isso não foi colocado, é que, tá? Na dualidade, tá? O que é, o que, o que passa a ser, né? Custo reduzido para um vai ser preço sombra no outro e vice-versa, tá bom? Bom, então agora nós iremos solucionar o problema, o outro problema que nós temos aqui, qual que é? Deixa eu lá ver, avaliação corrente 04, que é um problema, né, do pizzaiolo, que ele tem assim uma certa malandragem de modelagem. Tanto é que eu oriento vocês que esse problema, existem, logicamente, vocês devem muitas vezes procurar soluções de problemas que eu proponho na internet, então tem muitos problemas que estão com a solução errada. Esse daqui é um deles, tá? Que é apresentado na internet. Então, vou lá falar do problema. Um pizzaiolo trabalha 8 horas por dia e faz 16 pizzas por hora. Caso faça somente pizzas, e 9 calzones por hora, se fizer somente calzones. Ele gasta 40 gramas de queijo para preparar uma pizza e 60 gramas de queijo para fazer um calzone. Sabendo que o total disponível de queijo é de 5 quilos por dia e que a pizza é vendida a 18 pilas e o calzone 22 pila, pergunta-se quantas unidades de pizza e calzone uma pizzaria deve vender diariamente para maximizar sua receita, considerando que ela tem 3 pizzaiolos. Vamos lá. Eu deixei o problema modelado. E agora eu vou explicar a modelagem dele, né? Então tá ali, ó. Então a definição do problema, né? É o quê? É a quantidade. Eu podia também ter uma outra solução alternativa aqui, ó. Eu coloquei a solução alternativa, que em vez de a gente colocar, né, em vez de a gente colocar a, a quantidade de pizza, a gente podia utilizar a quantidade de horas utilizadas no preparo de pizza e a quantidade de horas utilizadas no preparo de calzone. Mas eu vou utilizar essa solução aqui, tá? Vou utilizar essa solução aqui, né, que me parece mais direta, né? Então,
Né? Aqui temos a quantidade de variáveis de pizza produzidas e a quantidade de calzone, são as variáveis de decisão. A função objetiva é essa, né? 18x1 mais 22x2. Né? É aqui, como eu falei, né? Tá aqui os parâmetros das variáveis. E as restrições, né? Nós temos ali 40x1 mais 60, cada pizza, né? Gasta 40 gramas, mais 60 utilizada na calzone, tá? Vezes x2, vai ter que ser menor ou igual a 5.000 gramas. Aí nós temos, né, a quantidade, né, do tempo. Ou seja, o tempo vai ser dividido entre, né, entre as pizzas e os calzones. E nesse caso, como a gente faz 16 pizzas, tá certo? Em 1 hora, então nós pegamos lá de x1 sobre 16 mais x2 sobre 9, tem que ser maior ou igual a 24. Ah, mas não é 8 horas por dia, mas lembrando que nós temos 3 pizzaiolos. Então tá aí montado o nosso problema. Montado o nosso problema, eu já deixei aqui, né, a nossa planilhazinha para resolver. Como eu sempre faço, né? Eu coloco os parâmetros das variáveis em cinza, coloco as variáveis aqui em amarelo, deixo aqui a nossa função objetiva. A função objetiva vai ser o quê? Ó? Somar produto, né, dos parâmetros das variáveis pelas variáveis, né? E aqui, né, 40x1 mais 60x2. E aqui a mesma coisa, né? Também iremos calcular a fórmula, né, do lado, né, esquerdo da equação, que seria 40x1 mais 60x2. E aqui 1/16 e 1/9, né? Com a nossa fórmula aí. E aqui eu sinalizo a nossa restrição. Então, para resolver com o solver, né? Tá aqui, a gente coloca, né? Vamos lá colocar ali, né, na célula verde. Buscamos ali o solver. Eu vou aqui já até excluir para a gente poder, né, colocar direitinho. É uma função de maximizar, né? Pergunto, qual célula que vai na função, qual célula que nós colocamos na função objetivo, gente? É a célula verde. Quais as variáveis? Variáveis, a gente sempre coloca as células, no nosso caso aqui, amarelo. E aí nós iremos, né, no nosso caso aqui, adicionar as nossas restrições. Nesse caso aqui, o LHS vai ser menor ou igual ao RHS aqui, ó, olhando os nossos sinais que a gente tem. Então, dá OK, certo? Eu marco aqui, ó, tornar variáveis restritas não negativa, e vamos utilizar aqui o LP Simplex como método. Tem que escolher porque, no caso nosso, o LP Simplex é que ele vai poder, né, fazer a nossa análise aqui de sensibilidade. Então, vamos resolver aqui. Achou uma solução ótima. No nosso caso, é fazer pizza. É fazer 125 pizza e 0 calzone. E, se desejarmos saber qual é o preço reduzido, qual é o custo reduzido e o preço sombra, nós vamos aqui selecionar aqui o relatório de sensibilidade. A gente podia selecionar todos, mas basta aqui escolher o relatório de sensibilidade. Ele dando OK, aí ó, vai criar um relatório de sensibilidade aqui do lado. Estão vendo, gente? Aí a gente pode tirar os dados dele que ele vai dar, ó, né? O nosso, né? As nossas, né? As nossas
a nossa análise de sensibilidade, análise econômica. Está aqui, ó. Quais são os custos reduzidos? No nosso caso, pizza 0 e calzone menos 5, né? Então, eu vou justamente, né, botar aqui, né? Eita. Então, o custo reduzido da calzone, o custo reduzido da calzone é menos 5. Não pertence à venda, podendo diminuir o preço, né, até chegar naquele valor e para poder passar a ser uma variável básica. Tá? E aí eu pergunto para vocês qual é o preço sombra. Está aqui, ó. Preço sombra. Queijo, 0,45. Tempo gasto, 0, né? Ou seja, o preço sombra é o queijo, né, que se refere, né, à variável S2, né, vou colocar aqui, igual a cifrão 0,45 e o tempo não tem, né, na realidade ali seria o valor 0. Então, o que significa isso, né? Significa que se nós aumentarmos ali a quantidade de 1 grama de queijo, quanto é que aumenta o nosso lucro, gente? Se aumentarmos 1 grama de queijo, ele vai aumentar o nosso lucro desse valor aqui de 0,45. Tá certo? Muito bem. Então, tá aqui utilizando o Excel. Bom, agora nós iremos fazer a solução do problema dual, né? Tá aqui, eu expressei o nosso problema dual, tá? A definição das variáveis, cujo do y seria o custo queijo, custo tempo, e minimizar, né, isso sujeito a essas restrições. Então, no nosso caso aqui, eu apresento aqui esse problema de modelagem, vai estar expresso nessa nossa planilhazinha aqui que já está pré-montada, né? 5.024 variáveis de decisão, aqui o nossa função objetivo, 40 mais 1,16 avos, vai ter que ser aqui no nosso caso aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, maior ou igual e maior ou igual, certo? Não é menor ou igual não, porque no nosso caso aqui, nós teremos, né, uma função de minimização. Tá? Então, vamos resolver utilizando o solver. Vamos lá. Está aqui dados. Solver. Então, vou tirar aqui de novo, só para repetir. Excluir. Então, função objetivo. Célula verde. Variáveis. Célula amarela. Restrição. Isso daqui vai ter que ser menor ou igual a isso aqui. Não, no nosso caso tem que ser maior ou igual, tá? O estado default, né, ele é menor ou igual. Então, prestar atenção nesse sinal aqui. Damos OK e resolvemos. Pronto. Achamos a nossa solução
que deu o valor total a mesma aqui, né? E aí vamos fazer a nossa análise de sensibilidade, escolhendo o relatório de sensibilidade. E dando OK aqui. Pronto. Aí ele gerou o relatório de sensibilidade 2 aqui. Tá? Então, meus senhores e minhas senhoras, quais são o custo reduzido? Está ali. Queijo igual a 0. Ou seja, significa que não precisa melhorar nada, né? Queijo não. Opa, deixa eu ver. Queijo igual a 0,45. Tempo igual a cifrão 0 pilas. E qual será o nosso preço sombra? Onde é que eu procuro? No nosso relatório de sensibilidade, aqui quando se diz a restrição. Então, preço sombra da pizza é o quê? 125 pila. E do calzone, 0. Pizza, preço da pizza, vai dar o quê? Pila 125. Ou seja, significa o seguinte, se nós aumentarmos 1 pila o preço da pizza, o nosso lucro aumenta de 125. E o preço da calzone, no nosso caso, se a gente aumentar, não vai aumentar em nada, tá bom? Então, terminado o problema, né, eu vou, né, depois, né, editar essa aula e deixar disponível para vocês. Tá? E aí vocês podem resolver, tá, esse exercício, essa avaliação. Tá ok, gente? Conseguimos terminar dentro de 1 hora, que para mim isso é muito bom. Né? Tudo tranquilo? Hein? Quem nós temos hoje aqui? Iber, a turma de sempre, né? Suelen. Professor, o Luiz pediu para me avisar que ele ficou sem bateria nessa Não, sem problema, sem problema. Se tiverem problemas aí com datas para entregar, avisem-me para as devidas prorrogações. Tá?